Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Aqui nós falamos sobre as mulheres jornalistas por trás da cobertura. Eu sou Yasmin Ribeiro. Eu sou Diana Campos. E eu sou Juliana Anjos. Estamos começando agora As Jornalistas em Pauta. Um domingo de luto para os brasileiros. Uma das maiores tragédias do Brasil. A movimentação é ainda muito intensa em frente à Boate Kiss, no centro de Santa Maria. Uma madrugada de pavor. A terceira maior tragédia incendiária em boates no mundo. O incêndio numa boate durante uma festa de universitários em Santa Maria, Rio Grande do Sul, deixou o país inteiro em choque. A noite do dia 26 de janeiro de 2013 parecia ser comum. Alguns jovens aproveitavam uma festa em uma cidade universitária no interior do Rio Grande do Sul. O que era para ter sido apenas mais uma noite em que jovens se encontrariam para festejar no centro universitário em Santa Maria, acabou em tragédia. Aquelas famílias que tinham certeza que seus filhos estavam apenas se divertindo e voltariam para casa mais tarde, tiveram a dolorosa notícia durante a madrugada do dia 27, que alguns não iriam mais retornar. Por volta das 2h30 da manhã, a Boate Kiss, onde acontecia a festa, entra em chamas. Tem alguém lá dentro? Tem muita gente lá dentro, cara! Chega pro lado. As primeiras imagens da tragédia foram publicadas na internet e os primeiros socorros feitos por bombeiros e voluntários no local. O objetivo era tirar o maior número de pessoas possível da casa de show e ajudar aqueles que conseguiram sair. Mas mesmo com ajuda, o final dessa história não é nem um pouco feliz. Pelo menos 70 pessoas morreram em um incêndio. Deixou pelo menos 90 mortos nesta madrugada. Com uma nova recontagem dos corpos, subiu para 234. O número de mortos na tragédia chegou a 238. São 239 mortos. 242 mortos no Rio Grande do Sul. 242 mortos, a maioria por asfixia e inalação de fumaça. Foram 636 que ficaram feridos naquela noite. Não enxergava mais nada e mal conseguia respirar. Daí que a gente se desesperou. Daí o Felipe falou: Natália, vamos dar mais rápido. Quando a gente deu 2 passos, e a gente sempre cuidando para não pisotear ninguém, porque já tinha muita gente no chão. Eu caí por cima de um pessoal e o pessoal que vinha saindo depois de mim foi caindo por cima. Tava embaixo de ti gritando. Tu olhava, tinha gente que não gritava mais. Levanta que tem o acesso, chega pra lá, ó. Respira melhor. Respira, não, respira. Segura aí, vamos lá, segura. Vamos lá. Abre o acesso. Abre o acesso. Ao que parece, o incêndio da Boate Kiss começou depois de uma apresentação da banda Gurizada Fandangueira. O show, nomeado como pirotécnico, foi interrompido após as faíscas dos sinalizadores de fogo da apresentação atingirem o teto. A boate, que funcionava há 3 anos, estava com a lotação acima da capacidade no dia da tragédia. Na época, o Corpo de Bombeiros alegou que mais de 1.500 jovens estavam no local, 500 a mais do limite de segurança das casas de shows. Havia apenas uma porta para entrada e saída, o que já vai contra as normas de segurança. E durante o incêndio, aquele pequeno espaço entre 2 paredes era a única solução para aqueles jovens que corriam para salvar a própria vida. Além disso, a falta de sinalização e iluminação de emergência, corredores de escape e sistemas de alarmes também são pontos perceptíveis da falta de estrutura básica de segurança da casa de festa. Estava tudo fechado aqui. Isso aqui foi aberto pelos bombeiros para ter acesso, para liberar a entrada de ar. No espaço do buraco ia sendo mais fumaça preta ainda. Saía muita fumaça ali dentro, então assim, as pessoas não estavam mais saindo. Que conseguiu sair, naquele momento saiu. Daí eu só acordei lá fora, com a minha cabeça batendo no asfalto e alguém me puxando pelos pés. E essa pessoa gritava: por favor, alguém me ajuda, essa mulher vai morrer. Muitos buscaram fugir para os banheiros achando que conseguiriam sair por outro meio, que não fosse a porta de entrada. Mas isso encurralou os jovens e eles não conseguiram sair. Existem também relatos de que alguns seguranças dificultaram a saída para aqueles que não tinham pago. Toda essa situação colocou o caso da Boate Kiss como um incêndio no maior número de vítimas do Brasil nos últimos 50 anos. Já se passaram 3 anos e os 4 réus ainda não foram julgados. Os sócios da boate
Elisandro Spor e Mauro Hoffman, os integrantes da banda Marcelo de Jesus dos Santos, Luciano Bonilha Leão, estão com julgamento agendado para dezembro deste ano. Desde 2013, todo dia 27 de janeiro é lembrado pelas famílias e amigos das vítimas. Eles se reúnem próximo ao local da tragédia e, com luto, relembram das vítimas e pedem justiça para os responsáveis pela morte dos 242 jovens que não sobreviveram naquela madrugada. A gente está se reunindo aqui para resgatar os nossos filhos que ficaram e que entraram na boate e não retornaram até hoje. Que cada 10 segundos passava um caixão, eles pediam licença, passava um caixão, passava um caixão, passava um caixão. Que loucura aquilo, meu Deus, eu vendo tudo aquilo. Foi um dia de guerra. Amigos e parentes das vítimas pintaram 242 figuras humanas no asfalto. O ato lembrou o número de mortos na tragédia. As vozes se uniram na contagem de jovens que perderam a vida. 241, 242. Esse caso teve acompanhamento de jornalistas, que, direto de Santa Maria, informaram para toda a população brasileira sobre a tragédia que até hoje é lembrada. No episódio de hoje, trazemos a jornalista Natália Fruet, uma das grandes repórteres que participou da cobertura do incêndio da Boate Kiss. É aquela cobertura que tu não gostaria de fazer, né? Que tu queria que ela não tivesse existido. Pior sensação como, não só como jornalista, mas como ser humano, assim, né? De tu ver, assim, a vida de pessoas jovens valerem nada, porque foi isso que aconteceu. E quais são suas lembranças daquele dia? O que você pensou no momento em que foi fazer a cobertura? Cenas que eu nunca vou esquecer, eu pegando a estrada, e a estrada de Santa Maria, em alguns trechos, para sair de Porto Alegre e ir para Santa Maria, ela é pista única. Tem só a ambulância vindo em direção a Porto Alegre. E eu pensava, gente, eu estou indo com certeza para a cobertura mais desafiadora da minha vida. Eu segui, então, para aquela cobertura já consciente de que seria muito grave, né? Eu cheguei lá, eu larguei as coisas no hotel e fui direto para o ginásio, onde estava tendo o velório coletivo. E aí era um caixão do lado de umas 30 pessoas. Eu pensava, onde é que eu vou arranjar forças, né, para a cobertura? E aí, mas aí eu foquei na cobertura, pensando no meu trabalho, vou ter que fazer isso, vou ter que controlar a emoção, porque para mim nunca foi assim, eu sempre soube que eu tinha que dividir a emoção da informação, né? Só que o caso da Kiss foi um caso que, assim, que ele não tinha como não te enxergar naquela situação, era um autocontrole de pensar, tem que trabalhar, segura tua onda, a dor é desses familiares, né? Todo mundo se solidariza. Foram vários desafios, os profissionais, os emocionais, e tudo isso te proporciona um crescimento, não só profissional, mas também pessoal, né? Tu muda a tua visão da vida, das coisas. E como que funcionou a apuração ao longo do caso? Ela era uma apuração que as coisas iam acontecendo e meio que não se tinha muito controle, né? Tu ia num lugar e alguém te dava uma informação, vai começar o sepultamento de 2 pessoas numa região X de Santa Maria, e aí tu te deslocava. Então foi acontecendo a cobertura, mas de uma forma, assim, um processo muito instantâneo, né? Assim, naqueles primeiros dias não tinha uma produção, porque as coisas estavam acontecendo e era tudo muito grande, tudo muito intenso, a informação a todo momento mudando, e organizar melhor depois que passou todo aquele factual forte que a gente diz. E foi o incêndio, aí identifica as pessoas, aí as famílias, então aí o velório, o sepultamento, e aí tá. E aí agora, então, vamos para as pautas sobre quem são os responsáveis por isso. Aí que a gente começou, então, a daí discutir o que precisava ser feito ainda, que matérias que eram as mais importantes para aquele momento. Como foi seu sentimento ao longo da cobertura? Consegui me segurar até a quarta-feira, que foi o dia que eu eu precisei cobrir o sepultamento de 2 irmãos, de uma mãe que tinha perdido 2 filhos. E aí, nesse dia, eu já estava cansada, né? A cobertura exaustiva, a cobertura muito... A gente não parava, eu, nos primeiros dias, assim, teve um dia que eu trabalhei mais de 24 horas, assim, que eu fiquei... Não parava, né? Não
parava, aí tu ia pro hotel e tu ia entrar e fazer os boletins pra rádio, eu entrava na TV também na época, fazia as duas coisas. Então acabou que foi exaustivo fisicamente e emocionalmente também. E aí nesse dia que eu fui para o cemitério, quando eles começaram a preparar então para colocar o caixão na cova, aquela mãe começou a chorar desesperada, desesperada, desesperada. E aí naquele dia foi o dia que eu assim desandei a chorar e fiquei muito mexida com aquilo, né? E assim, eu já tinha feito a cobertura de, acho que naquele mesmo dia, mais 4 velórios, entendeu? É muito, a energia toda é muito pesada, né? Pegava as entrevistas, as sonoras, eu sempre pensava, podia ser, né? Podia ser minha irmã, podia ser os meus pais, entendeu? Chorando. Podia ser eu, porque em Porto Alegre tinha esse hábito de sair para danceteria, né? Então tu te enxerga naquela situação. Na época, você sabia que esse caso teria tanta repercussão e que até hoje seria lembrado nacionalmente? Eu imaginei que, assim, o que mais me doía já naquela época era imaginar que as famílias e aqueles pais iriam não ter respostas. Hoje não temos respostas, porque ninguém foi o responsável, ninguém. Então, assim, a prefeitura não interditou, tudo bem, a prefeitura não interditou, né? Tem um arquiteto que trabalha lá, que em tese deveria ter acionado e colocado as informações sobre não poder funcionar. Alguém tem que ser responsabilizado por ter acompanhado a cobertura. O que me deixava triste era saber que, sim, o tempo ia passar e essas pessoas não iam ter resposta. E é exatamente o que está acontecendo. O que essa cobertura representou para sua carreira? Desde essa cobertura, eu comecei a mudar um pouco a minha forma de enxergar o jornalismo. A cobertura em si me deixou muito angustiada, porque, para mim, a gente peca no jornalismo diário, factual, porque ninguém vai fazer uma matéria, ninguém nunca fez a matéria dizendo que a boate não podia funcionar. Ninguém nunca fez a matéria dizendo que foi um problema a boate. A gente não mostrou isso antes. E aí, depois que aconteceu, depois que essas pessoas morreram, a gente passou a procurar os culpados. Então, aí eu também acho que o nosso trabalho não viu algo que era importante ser visto, né? E aí, desde então, eu comecei nesses raciocínios, uma reflexão, né, sobre as matérias. Então, será que não vale eu começar a ficar mais atenta às coisas que estão ao meu redor, né? Eu mesmo frequentava lugares em Porto Alegre e eu nunca parei para pensar se aquele lugar tinha uma saída de emergência, né? Se aquele lugar respeitava as normas de segurança dos bombeiros. Óbvio, é algo difícil de tu identificar de forma nítida e assim, sozinha. Mas, por exemplo, depois que aconteceu, em Porto Alegre eu identifiquei no mínimo 3 casas noturnas, que era o lugar que eu morava, que não podiam funcionar, porque eram caixas de fósforo, assim como era aqui. Então, esse olhar eu mudei e eu comecei a pensar assim, não adianta eu, como jornalista, em meu papel social de interesse público, estar pronta para cobrir uma tragédia. Eu tenho que estar pronta para ter o olhar de evitar que essa tragédia aconteça. E dentro do jornalismo, como foi a sua trajetória? Eu sempre quis ser jornalista, desde muito nova. Eu tinha 7 anos, eu dizia que eu ia ser jornalista. Então, para mim, o jornalismo sempre foi uma coisa que eu quis muito fazer e que, assim, mais que uma profissão, eu digo que é uma vocação, né? Algo que eu gosto. Lidar com informação, com comunicação é algo que eu gosto. E aí, então, fiz faculdade de jornalismo. Na época, eu cheguei a cogitar fazer direito, mas acabei me inscrevendo no jornalismo. Comecei a trabalhar em rádio da minha cidade, como estagiária. Recebi um convite para fazer um free em Porto Alegre, na rádio Band News FM, na época que estava surgindo. Foi a minha grande casa, assim, que me deu, assim, o know-how para essas coberturas, porque lá eu fiz bastante coisa. Primeiro eu fui repórter de política do rádio na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Depois eu fiz a cobertura da Kiss. E logo depois da cobertura da Kiss foi quando eu recebi um convite para trabalhar na afiliada da TV Globo lá no Rio Grande do Sul, que era a RBS. Faz 5 anos que eu moro aqui em Brasília. Eu era repórter da RBS ainda, e aí há 1 ano e meio eu mudei para setorista aqui no Palácio do Planalto, na cobertura política.
Natália Fruet, direto de Brasília, atualizando a gente. Regiões aqui de Esteio que estão com as ruas totalmente tomadas pela água da chuva. Esse flagrante aconteceu bem perto dessa escola estadual. Existem vários focos de incêndio nesse momento aqui no entorno do complexo da Vila Cruzeiro. Isso mesmo, Bogada, no dia 5 e 6 de agosto, aqui em Nova Petrópolis. A minha última pergunta, o senhor falou em atendimento precoce e não citou mais a cloroquina. Na Copa do Mundo de 2014, a gente sabe que existem obras aqui que vão ser importantes para Porto Alegre. E o Estado se comprometeu em abrir 30 leitos do Hospital de Barra do Ribeiro. Lá atrás está o Congresso Nacional e os ministérios, os prédios dos ministérios. E sabemos que a desigualdade de gênero ainda é presente, infelizmente, no nosso dia a dia e também dentro do jornalismo. Natália, qual é a percepção que você tem sobre essa questão? Como você enxerga a mulher dentro da profissão? Costumo dizer que na vida em si as mulheres são muito cobradas. A gente tem que estar sempre lidando com situações que são situações que a gente não precisava lidar. A conduta da mulher está sempre sendo avaliada, julgada, né? E mais que isso, né? No meu caso, assim, nós somos da comunicação, tu não vê um homem, a qualidade profissional desse homem, quanto ele vale como profissional, ser relacionada com a beleza dele. E a mulher tem muito isso ainda. Eu acho que a gente, como mulher, ainda precisa derrubar esses julgamentos, esses preconceitos. Natália já passou por muitas matérias e reportagens de grande relevância, desde sua formação. Já são 18 anos na profissão. Vamos ouvir o que ela aconselha para as futuras gerações de jornalistas no Brasil e para quem está entrando na profissão agora. Vocês têm a responsabilidade de deixar cada vez mais claro para as pessoas que não é qualquer pessoa que faz jornalismo, que jornalismo não é uma ciência, mas tem método, tem regra, tem análise, tem semiótica. Então, assim, jornalismo é feito por pessoas sérias, não é qualquer Zé Mané que vai dizer que é jornalista. A nova geração tem essa responsabilidade de abafar esse movimento das redes sociais, onde se propaga tudo, onde se propaga fake news a todo custo. Eu não acho que não é uma tarefa fácil, talvez mais difícil que a minha geração e que as gerações anteriores, porque quando não tinha a rede social, as pessoas não tinham essa facilidade. A desinformação, ela sempre existiu, mas hoje, para te propagar a fake news, é muito mais rápido do que era na época da geração antes da minha, né? Então, eu acho que essa é a tarefa de vocês, cada vez mais atentos e atuantes para mostrar a diferença, que é jornalismo, informação séria, e do que é fake news. E com isso, finalizamos mais um episódio do nosso podcast sobre as mulheres por trás das coberturas jornalísticas. Obrigada pela atenção. Nos vemos na próxima semana com mais um caso de grande repercussão. Nossa convidada será Marina Araújo, que fez a cobertura do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes em 2018. Vamos discutir muito sobre o tema e conhecer um pouco mais sobre a jornalista. Mas, por enquanto, é só. Até o próximo episódio de As Jornalistas em Pauta. A narração, roteirização, produção e edição deste episódio foram feitas por Diana Campos, Juliana Anjos e Yasmin Ribeiro. A nossa convidada e entrevistada de hoje foi a jornalista Natália Fruet. Foram usados acervos da TV Globo, TV SBT, TV Band, Record TV, Jovem Pan, TV Gazeta, Discovery Channel, TV Brasil e BBC News. Esse é o podcast Jornalistas em Pauta. Até o próximo episódio.